Olá, queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Diane e hoje eu tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E se vocês estão assistindo esse vídeo e não se inscreveram no canal ainda, aproveite para se inscrever no canal, coloque a setinha de reprodução automática, tá? Porque todos os vídeos que entrar no canal vocês já recebem o aviso. E se vocês forem abençoados com essa palavra, dá um joinha, dá um like, para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá? E deixe os seus comentários, ok? Pessoal, a mensagem de hoje vai ser a respeito da história de Ana, tá? A história de Ana está escrita no livro de 1 Samuel 1 ao 2, de 1 ao 11, ok? Depois vocês leem todo na Bíblia, tá? E eu vou contar resumidamente para vocês. Ana, ela era casada com Eucana. E Eucana, ele tinha, além de Ana como esposa, ele também tinha Penina como esposa. Só que Ana não tinha filhos, porque Deus, na palavra, diz que Deus não permitia que Ana tivesse filhos. E Penina tinha 10 filhos. E uma vez por ano, eles iam para Siló fazer sacrifícios ao Senhor e adorar o Senhor. Então eles faziam isso uma vez por ano. E todas as vezes que eles iam para Siló, né, adorar o Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor, Eucana, que era marido das duas, eles levavam seus sacrifícios para os 2 filhos do sacerdote Eli, né? E aquilo que eles davam como sacrifícios, né, deixavam ali como sacrifícios, Eucana também dava, né, para os seus filhos, né, para Penina, mas ele dava o dobro para Ana. Por quê? Porque Ana, apesar dele ter 2 esposas, ele amava Ana, né? Só que Penina, o que Penina fazia? Ela era má. Então, como ela tinha filhos e Ana não tinha filhos, ela afrontava Ana, ela humilhava Ana, ela irritava Ana, toda vez que eles iam para Siló. E Ana ficava muito chateada. Ana chorava, Ana não comia, e Ana ficava assim todas as vezes que iam para Siló. Ou seja, Ana ficava muito magoada, porque naquela época era muito diferente da época que nós vivemos hoje. Naquela época, uma mulher ser estéril era muita humilhação. Era muita humilhação para as mulheres naquela época. Era uma vergonha. Então Ana, ela se sentia inferiorizada, ela se sentia humilhada, ela se sentia envergonhada. E Penina fazia de tudo, né, para poder provocar esses sentimentos em Ana. E Ana ficava mal. Ela tinha sintomas de depressão, porque uma pessoa que não come, pessoa que fica oprimida, que fica entristecida, né? Esses são sintomas de uma pessoa que tem depressão, né? E quando Eucana via Ana nesse estado, ele perguntava para Ana: Ana, eu não sou, né? Eu não sou suficiente para você do que 10 filhos? Porque na cabeça de Eucana, o amor que ele dava para Ana, que ele demonstrava para ela, era mais do que suficiente do que 10 filhos que a outra esposa dele tinha. Mas para Ana, a vergonha, o sentimento de inferioridade, a humilhação
Para ela não bastava, né? Não bastava o que ele oferecia para ela a mais, né? Os bens, né? As ofertas, o amor. Ela queria um filho, né? Ela queria um filho. Primeiro que isso é muito importante para a mulher, né? Essa questão da maternidade. E isso, para a sociedade, para a época, era algo muito importante. E a afronta é algo que humilha a pessoa, né? E Penina fazia isso como uma maldade, né? Mas, queridos, apesar de tudo isso, Ana sabia quem ela era no Senhor. Porque se Ana não soubesse quem ela era em Deus, ela já teria deixado de fazer esses sacrifícios há muito tempo. Porque pelas minhas contas, isso durou pelo menos uns 15 anos. Porque se Penina já tinha 10 filhos, e naquela época uma mulher tinha um filho a cada um ano e meio, então nas minhas contas isso já fazia uns 15 anos que durava. E imagina o que Ana não passou durante esse tempo. Todo ano sofrendo essas afrontas, essas humilhações, tudo isso que Penina fazia Ana sofrer. Então, se Ana não soubesse quem ela era no Senhor, ela ia falar para Eucana: não, vai você, seus filhos, eu sou outra mulher, eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Como muitas pessoas fazem: não, eu vou ficar buscando Deus em casa. Não, é a mesma coisa. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Mas Ana não. Ana perseverou. Então Ana sabia quem ela era no Senhor. Mas, queridos, teve um dia que eu imagino que foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E Ana, ela teve um posicionamento diferente. Porque, queridos, tem o outro lado da moeda. Tem o outro lado da moeda. Ana sabia quem ela era no Senhor, mas todos os anos que Ana acompanhava Eucana e a outra família de Eucana, ela ia para Siló, mas ela se comportava como uma religiosa. Eles iam para Siló, eles levavam sacrifício, eles adoravam a Deus, nada mudava, porque Ana fazia sempre a mesma coisa. Era sempre o mesmo ritual. Mas teve um dia que eu imagino que Ana chegou no limite do limite dela. E, queridos, tem um dia na nossa vida que ou nós chegamos no limite do limite, ou alguma coisa, ou a chave nossa tem que virar, ou você vai continuar o resto da vida capengando. Ou a chave da Ana virava, ou ela ia continuar o resto da vida daquele jeito, tendo aqueles sintomas de depressão, mas ela decidiu se posicionar. Ela decidiu ter uma atitude diferente, querido. Porque no texto fala umas 2 ou 3 vezes que o Senhor não permitia que Ana tinha filhos. Queridos, tudo na nossa vida, todas as soluções da nossa vida estão nas mãos do Senhor. E nesse dia, nesse ano,
Ana resolveu ter um posicionamento diferente. A chave dela virou quando Ana foi para Siló e a Bíblia fala que ela foi, depois que eles ofereceram o sacrifício, depois que a Ana comeu alguma coisa, ela voltou ali para a tenda sagrada. O sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira e Ana chorava muito. Eu imagino que Ana estava desesperada. Ana estava desesperada. E aí ela orou ao Senhor e ali naquele dia ela fez um voto para o Senhor. Ela fez uma promessa para o Senhor. E ela disse para o Senhor que se o Senhor concedesse um filho para ela devolveria esse filho para o Senhor. Ela entregaria esse filho para o Senhor no altar do Senhor. Que ela não cortaria, o cabelo dele e que ela entregaria esse filho para o Senhor. Mas não parou por aí. Ana continuou orando, mas Ana orou baixinho. Na verdade, só os lábios da Ana se mexia. E aí, queridos, chegou um momento que o sacerdote Eli viu que ela passou muito tempo ali. E o sacerdote Eli repreendeu Ana, dizendo que ela estava bêbada e que era para ela parar de beber. E aí Ana respondeu: meu Senhor, eu não bebi vinho e nem cerveja. Então, eu sou uma mulher aflita. E ela disse para o sacerdote Eli que ela era uma mulher aflita de coração. E que ela não queria que o Senhor pensasse mal dela, mas que ela estava orando. Queridos, e nesse momento eu creio que o sacerdote Eli, pela falta de discernimento espiritual dele, ele ficou tão envergonhado que ele profetizou na vida dela e ele disse que a sua petição seja ouvida pelo Senhor, que o desejo do seu coração seja realizado. Queridos, o sacerdote ele ainda profetizou sobre a vida dela. Ou seja, quando Ana mudou o seu posicionamento, tudo começou a conspirar ao seu favor. E aí Ana, a palavra de Deus diz que ela saiu com mais paz, ela saiu mais tranquila, ela saiu mais feliz. Que ela saiu mais feliz do templo. E aí, queridos, no outro dia, a palavra de Deus diz que eles dormiram, que no outro dia eles voltaram para Ramá. E chegando em casa, Eucana teve relações com Ana. E naquele momento, o Senhor concedeu o desejo do seu coração e Ana engravidou. Queridos, nós somos provados em tudo. Em tudo. O Senhor viu o coração de Ana e Deus viu que Ana não queria um filho
para ela. Ana queria um filho para que a vergonha dela fosse tirada, mas ela entregou esse filho para o Senhor. Ela queria um filho pro Senhor e não para ela, não para que ela pudesse mostrar para Penina, não para que ela pudesse esfregar na cara de Penina, ó, eu também tenho um filho. Não, Ana não queria um filho para isso. Ana não precisava disso. Ana não precisava. E o Senhor nos prova para que Ele venha conhecer o nosso coração. E aí, quando essa criança nasceu, e aí no próximo ano, Eucana foi fazer o próximo sacrifício, adorar a Deus, e Ana disse que quando a criança desmamasse, que ela iria levar a criança, entregar a criança no altar, como ela tinha prometido ao Senhor, e levar o seu sacrifício. E a palavra de Deus diz que quando isso aconteceu, Ana levou um sacrifício, né, levou um touro muito gordo como sacrifício, levou 10 quilos de farinha, enfim, para o sacerdote, para fazer o sacrifício ao Senhor, e levou a criança para o sacerdote Eli, e ali ela disse ao sacerdote Eli que ela era aquela mulher que esteve naquela ocasião ali na tenda sagrada, orando, e aquele filho era o motivo da oração dela, que ela estava entregando a criança ao Senhor. Queridos, a história de Ana é muito linda e o Senhor recebeu a oferta, o Senhor recebeu a criança, e os filhos do sacerdote Eli também eram sacerdotes, mas eles não agradavam ao Senhor. Eles pecavam contra o Senhor. E Samuel foi crescendo e o Senhor separou Samuel para ser um profeta, para ser um sacerdote. E Samuel foi um dos maiores, se não foi o maior profeta do Senhor. Samuel foi um sacerdote, Samuel foi um grande profeta, enfim. E Samuel chegou a ser aquele, né, que foi o que ungiu Saul, depois ungiu Davi como rei. E Ana foi a mãe de Samuel. Mas a história não para por aí. E eu quero ler agora eu vou ler eu quero ler um pequeno trecho da oração de Ana, que está em 1 Samuel 2, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens
e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor, ó Deus, que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Queridos, eu li a oração de Ana, porque através da oração de Ana nós tiramos algumas conclusões a respeito de Penina, a respeito do fim que teve a sua inimiga. Então, isso é uma lição para nós, porque nessa palavra existem alguns princípios implícitos que eu quero compartilhar com vocês, porque isso é muito importante. Porque quem é que não tem uma penina na sua vida? Ou quem é que não tem um penino, né, se referindo aos homens? Mas assim, eu como mulher, né, eu tento imaginar, gente, misericórdia de ter uma penina na minha cola, né? Mas a Ana, até por conta do temperamento dela, porque eu imagino que a Ana, com certeza a Ana tinha um temperamento melancólico, um temperamento fleumático. Pessoas com esse temperamento internalizam, né? Ou seja, são pessoas mais tranquilas, mais quietas, são pessoas que têm uma tendência à depressão. Então, ou seja, a Ana, primeiramente, a Ana não murmurava. Ana não murmurou. Ana não questionou a Deus. Ana, com toda afronta, com toda humilhação, com toda irritação que Ana sofreu com Penina,
Ana não brigou com Penina. Ana não colocou Penina no lugar dela. Porque na verdade Penina tinha inveja de Ana. Porque apesar de Penina ter dado 10 filhos para Eucana, e mesmo Ana não ter dado, na ocasião, nenhum filho para Eucana, quem tinha o amor de Eucana era Ana e não Penina, né? Então, no fundo, Penina morria de inveja de Ana. Então, Penina usava esses 10 filhos para afrontar, para humilhar Ana. E Ana não brigou com Penina. Ana não se preocupou com o julgamento do sacerdote Eli, com a falta de discernimento espiritual daquele homem. Ou seja, Ana, ela focou no único que poderia mudar a sorte dela. E Ana, ela resolveu sair completamente da religiosidade. Porque, queridos, por mais que Ana soubesse quem ela era, por mais que nós sabemos quem nós somos, nós temos que tomar muito cuidado com a religiosidade. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós nos deparamos com a religiosidade. E aí, queridos, quando a chave, tem um momento que a nossa chave tem que virar. Queridos, tem um momento que a nossa chave tem que virar. Porque senão a gente vai ficar rodando em círculos. E até quando? Até quando nós vamos ficar dentro da igreja girando em círculos, sem sair do lugar? E chegou um momento que essa chave virou dentro de Ana. E que essa chave possa virar dentro de cada um de nós, a cada dia, em nome de Jesus. Queridos, Ana entendeu que homens falham. Queridos, não fica preso nas falhas humanas. O nosso Deus é perfeito, mas homens sempre vão falhar. Queridos, nós seremos sempre provados pelo Senhor. Mas eu vou te dizer que por trás de toda aprovação tem uma bênção, um ensinamento. E nós temos que estar maduros para entender isso. Porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Então, vamos, ao invés de nós questionarmos Deus, vamos chegar diante do Pai e perguntar: Pai, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Me mostra, Pai, porque eu quero aprender. Me mostra porque eu quero sair desse nível e eu quero ir para um nível maior. Queridos, vamos tentar entender os planos e os propósitos que Deus tem para nós. Porque o Senhor estava precisando de uma Ana para gerar um Samuel. Porque o Senhor já sabia que não ia ser nem Ofni nem Finéias a ser os sacerdotes, porque eles estavam pecando e pecando feio dentro da casa do Senhor. E o Senhor já estava usando os profetas para dizer para o sacerdote Elias que ele ia acabar com a descendência dele. Então ele precisava levantar uma Ana para gerar um Samuel, para ser um grande profeta, para ser um grande Samuel. E Penina não tinha esse coração. Queridos, e ali naquela oração, Ana, nós podemos imaginar por aquela oração o que Deus fez com Penina. Pelo jeito, Deus arrasou com a descendência de Penina também.
Então, meus queridos, então, minhas amadas, meus amados, não se preocupa com os teus inimigos. Não se preocupa com aqueles que estão tentando te afrontar. Porque quem vai tomar os teus inimigos é o próprio Deus. A única coisa que você tem que fazer é olhar para o alto e para o alvo e se manter na posição. Porque quem vai tomar os nossos inimigos é o próprio Deus. É Ele, na oração dela. E outra coisa, e quando Ana entrega as primícias para o Senhor dá para ela mais 7 filhos, é o que ela fala na oração. Ou seja, ela tem mais 6 filhos. Na verdade, ela teve ao todo 7 filhos. Ana gerou 7 filhos. Samuel mais 6, é o que ela fala. A que não podia ter filhos, gerou 7. Ou seja, esse pai é o melhor pai do mundo. Então, queridos, começa a pensar em tudo isso. Então, meus amados, se você quiser ter resultado, se você quiser ter o resultado que Ana teve, pare de murmurar. Para de questionar Deus. Para de olhar para homens. E começa a mudar o seu posicionamento. Começa a fazer sua chave virar. E você vai ser completamente abençoada pelo Pai. Queridos, a minha oração, em nome de Jesus, é que você seja tremendamente abençoada pelo Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha trazer muita revelação para você através dessa palavra. Em nome de Jesus, é a minha oração para você. Que Deus te abençoe e até meu próximo vídeo. Um beijo no teu coração.